Apesar dos resultados ruins, a multa rescisória alta e uma briga interna dentro do Flamengo ajudam a segurar Domenech Torrent. No vídeo de hoje do canal do Nicola te explico todos os detalhes dessa história. Quero falar também sobre Thiago Neves, que está cobrando 20 milhões de reais do Atlético Mineiro e alega que tinha um acordo com o Galo. Te conto o que os dirigentes do Atlético pensam sobre essa história. Tem também informação importante a respeito de um atacante que era pretendido por Vasco e Fluminense, mas acaba de acertar com o Ceará. E para fechar, mas não menos importante, o lateral direito que estava muito perto do Palmeiras teve um probleminha, te conto daqui a pouco. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal e antes de passar as informações que eu prometi agora há pouco, dá uma olhada nesse recado importante. Se você é daqueles que entende tudo de esportes e quer começar a acompanhar o futebol de um jeito um pouquinho diferente, está mais do que na hora de conhecer a Betano. A Betano é uma casa de apostas presente em 5 países na Europa e que chega com tudo no Brasil. Com a Betano você pode fazer suas apostas em qualquer dia, em qualquer lugar, é super simples e rápido. Basta acessar o site pelo computador, celular ou até fazer o download do aplicativo disponível para Android diretamente pelo site. Acessando o site, além das dezenas de esportes e mercados disponíveis, você ainda tem a chance de participar de missões semanais e ganhar bônus e prêmios sem depender dos resultados. Quer um exemplo? Você pode participar hoje da missão Chelsea vs Liverpool disponível no site. Apostar no confronto entre os times ingleses e ainda receber um retorno de até R$100 independentemente do resultado da partida. Vale muito a pena conferir. Cadastre-se agora mesmo no site betano.com e através do link na descrição desse vídeo você ainda recebe um bônus de boas-vindas de 100% no seu primeiro depósito. E não se esqueça, apostar deve ser divertido sempre. Se deixou de ser, tá na hora de você parar. Jogue sempre com responsabilidade. Betano Brasil, o jogo começa agora. Bora começar o vídeo falando sobre a mais nova contratação do Ceará, Saulo Mineiro, atacante de 23 anos de idade, artilheiro da Série C, é o mais novo reforço do vovô. E queria te contar uma coisa importante nos bastidores, Vasco e Fluminense também tentavam a contratação do jogador, que vai custar ao Ceará R$500 mil por 50% dos direitos econômicos. Saulo tinha vínculo com o Volta Redonda, onde fazia excelente temporada, 10 gols marcados em 19 jogos. Na Série C o aproveitamento ainda melhor, 5 gols em 6 partidas, até por isso ele era o principal goleador da terceira divisão do futebol brasileiro. O Saulo tem carreira quase toda inscrita em Minas Gerais, até por isso o apelido de Saulo Mineiro. Começou nas categorias de base do Uberlândia, passou também pelo América Mineiro, pelo Araxá, pelo Tupi, chegou ao Volta Redonda nessa temporada, atacante fazedor de gols, só 23 anos de idade. E aí o importante dessa história é que mais uma vez um clube do Nordeste, bem administrado e organizado, conseguiu levar vantagem contra times importantes do Rio. Só para citar um outro caso, no começo desse ano, o Danielzinho deixou o Fluminense, tinha propostas para continuar no Rio de Janeiro dos grandes e optou por jogar no Bahia. Péssima notícia para o torcedor do Palmeiras, Andrés Herrera, lateral direito de 21 anos de idade, que tinha negociações avançadas com o Verdão, sofreu nessa sexta-feira a fratura do pé esquerdo. Foi durante um treino no São Lourenço, seu time, e a dividida se deu com o Romero, ex-jogador do Corinthians. Romero, inclusive, está sendo bastante criticado pelos companheiros pela entrada bem forte no Herrera. Ainda não há uma avaliação se vai haver a necessidade ou não de uma cirurgia, mas o tempo estabelecido, prévio, pelo departamento médico para a recuperação do Herrera é de pelo menos 3 meses, isso se não houver a necessidade de uma intervenção cirúrgica. Como a gente já está no final do mês de setembro, com mais 3 meses, os Palmeiras só teriam o Herrera à disposição a partir do começo da próxima temporada, ou seja, no fim do Campeonato Brasileiro. Imagino que a partir daí o interesse do Verdão e as negociações com o São Lourenço possam esfriar bastante. E aí tem até uma curiosidade em cima dessa história da lateral direita. Nessa sexta-feira o Tite fez a convocação para a seleção brasileira que estreia nas eliminatórias para a Copa, e a grande surpresa da lista foi exatamente a presença do Gabriel Menino como lateral direito. O Palmeiras teve 2 jogadores convocados, o Everton e o Gabriel Menino. Por conta da convocação, a dupla não faz esses 3 seguintes jogos pelo Palmeiras: contra o Botafogo fora de casa, contra o São Paulo como mandante, clássico bem importante do brasileiro, além do jogo contra o Curitiba no Brasileirão. A lista de convocados ainda teve mais 2 jogadores do Flamengo, Everton Ribeiro e Rodrigo Caio. Eles vão virar desfalques do Fla nos jogos contra Sport em casa, Vasco fora e Red Bull Bragantino em casa, todos pelo Campeonato Brasileiro. Bora falar agora sobre a grande maluquice da sexta-feira, notícia sem pé nem cabeça.
Thiago Neves decidiu enviar uma ação extrajudicial ao Atlético Mineiro, avisando que quer cobrar 20 milhões de reais do Galo. O motivo? A desistência do Atlético Mineiro em relação à contratação do jogador. Olha que coisa mais maluca. Ele chega a alegar nessa medida judicial ter sofrido a pior e maior pecha de sua longa carreira, se esquecendo das várias mancadas que já cometeu. O que o Thiago Neves está alegando é que assinou um contrato com o Atlético Mineiro e por conta do barulho da torcida, o Atlético se viu com a necessidade de desistir do contrato. O Thiago Neves não gostou e vai cobrar essa grana na justiça. Pouquinho antes de gravar o vídeo, conversei com o Alexandre Matos, que é o diretor executivo de futebol do Galo, e ele tratou essa história como uma grande piada. Sim, o diretor do Galo tratou essa história como piada, assegura que ninguém do Atlético Mineiro assinou nenhum contrato com o Thiago Neves, que o Thiago não tem nada oficial em relação ao Atlético Mineiro e que o departamento jurídico do Galo está absolutamente tranquilo em relação a essa história. Thiago Neves, que acaba de virar reforço do esporte, o anúncio foi feito de forma oficial nessa quinta-feira, contrato até o fim do Campeonato Brasileiro, e de acordo com a imprensa em Pernambuco, ele vai ter um salário próximo dos 200 mil reais por mês, o menor salário do Thiago Neves em bastante tempo. Para completar, queria te contar também que o Thiago Neves já avisou que tem uma série de provas com áudios e prints de mensagens via WhatsApp que vão comprovar que ele tem esse acordo. Mais uma briga na justiça envolvendo o Thiago Neves, mais uma grande bola fora do meio atacante de 35 anos de idade que já não joga bem há bastante tempo e que não para de cometer deslizes fora das quatro linhas. Quero fechar o vídeo te falando sobre a situação de Domenech Torrent. Tem muito torcedor do Flamengo pedindo a demissão do espanhol desde a derrota por 5-0 para o Independiente Del Valle, a maior derrota já sofrida por um campeão da Libertadores no ano seguinte, no ano em que defende seu título. Foi também a pior derrota do Flamengo em Libertadores e a maior derrota de um time brasileiro na principal competição sul-americana. Não bastasse tudo isso e a campanha do Dome à frente do Flamengo é horrorosa, em apenas 11 jogos ele já chegou às mesmas 4 derrotas de uma temporada inteira do Jorge Jesus à frente do clube rubro-negro. Pois bem, por conta de tudo isso há uma pressão muito grande externa do torcedor, mas também interna, vários dirigentes defendendo a demissão do Dome. O que segura o espanhol nesse exato momento? São dois os motivos. O primeiro deles, a multa rescisória. O presidente Rodolfo Landim chegou a afirmar depois da derrota no Equador que a multa é bem mais alta do que a do antecessora, do JJ. Na oportunidade, inclusive, o Flamengo foi criticado por conta da multa de apenas 1 milhão de euros. Foi a grana que o Benfica desembolsou para contratar o técnico português. Baseado nisso, o Flamengo decidiu colocar uma multa bem alta, para o caso do Dome se demitir ou para o caso do Flamengo demitir o espanhol. Então, esse é um dos problemas no momento. A outra questão é um assunto, uma polêmica interna que existe há bastante tempo. De um lado, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, do outro, BAP, o vice-presidente de relações externas. Eles não se entendem há bastante tempo, o BAP gostaria de ter mais poder no futebol, o Braz blinda esse departamento, deixa que o BAP mande muito pouco. Foi por causa dessa disputa entre eles que o Paulo Pelaip foi demitido na virada do ano. O Pelaip era o grande aliado, era o grande braço direito do Marcos Braz no departamento de futebol e desde então o Braz se enfraqueceu. E aí, para completar e para você entender direitinho essa história, vale a lembrança de que depois que o Braz ouviu não do Carlos Carvalhal, do Marco Silva e do Leonardo Jardim, o BAP aqui no Brasil entrou em contato com Miguel Ángel Ramírez, o técnico do Independiente Del Valle. Não para abrir negociação, mas para entender se o técnico espanhol do Del Valle gostaria de trabalhar no futebol brasileiro. Essa informação chegou ao Marcos Braz, que acelerou o processo de contratação do Domenech Torrent. Talvez ele nem fosse o treinador dos sonhos do Braz, mas a partir do momento que ele percebeu movimentações do seu rival político, o Braz decidiu acelerar esse processo e fechou com o Domenech Torrent. Nesse exato momento, o BAP trabalha nos bastidores pela demissão do Dome. E eu já ouvi de um amigo muito próximo do Marcos Braz que se houver essa demissão do Dome, o Marcos Braz pode pegar o boné dele e deixar o Flamengo. Então esse é o grande motivo, essa é a grande dificuldade que o Rodolfo Landim, ainda que queira demitir o técnico espanhol, vai enfrentar nos bastidores. Vale a lembrança de que o Flamengo só volta a campo na próxima terça-feira, quando enfrenta o Barcelona em Guayaquil. Nesse final de semana o rubro-negro folga no Campeonato Brasileiro, vai poder ficar em território equatoriano, se recuperando dessa derrota por 5-0, que não deve afetar muito a questão da classificação para a próxima fase, mas certamente foi uma baita mancha num currículo de um time que tem, desde a temporada passada, muito mais encantado do que dado vexame.
Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver o problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e aperta o sininho para receber notificações toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Para fechar, queria sugerir que você vire membro do canal do Nicola. Só apertar aqui embaixo no botão azul escrito Seja Membro. Você escolhe um dos 5 planos e passa a ter direito a uma série de vantagens. Beleza? A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!